Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Nesta edição especial de retrospectiva, relembra os projetos de lei apresentados em favor da educação, juventude e transporte no município. Agora no Jornal da Câmara. A Prefeitura de Guarulhos apresentou à Câmara um projeto de lei que vai uniformizar as ações culturais na cidade. Saiba agora quais serão as mudanças propostas. E o Jornal da Câmara conversa agora com o líder do governo, vereador professor Samuel Vasconcelos, que vai nos dar detalhes sobre o projeto que institui o Sistema Municipal de Cultura, entre outras novidades. Vereador, o que é o Sistema Municipal de Cultura? O sistema é uma necessidade que a Secretaria de Cultura do município percebeu e vários técnicos já vinham trabalhando para que nós tenhamos uma padronização naquilo que a cultura faz no município. Hoje nós temos os pontos de cultura, mas não há uma centralidade. Cada ponto de cultura oferece um tipo de atividade, oferece um tipo de interação. O sistema visa possibilitar que os pontos de cultura e as pessoas que querem atuar na cultura do município tenham uma legislação própria, tenham uma forma adequada para estarem se inserindo nesse sistema que nós estamos criando. E como que vai funcionar esse sistema? Esse sistema vai funcionar de acordo com uma exigência que já é do Ministério da Cultura. Hoje, para que o município possa ter maiores investimentos na área da cultura, ele tem que ter um sistema. O sistema tem que ter um plano para que os convênios sejam estabelecidos. Então, a Secretaria da Cultura deverá abrir um grande processo de formação, criando o sistema para que o município, de fato, possa ser contemplado pelos recursos do governo federal. Agora, esse projeto também cria o Fundo Municipal de Política Cultural. Qual que vai ser a destinação dos recursos desse fundo? Então, hoje nós temos, por exemplo, várias iniciativas privadas, várias empresas que, ao quererem investir em cultura no município, têm dificuldade. Com o fundo municipal, as portas da cultura do município estarão abertas para receberem recursos esses que poderão inclusive serem deduzidos no imposto de renda. Então este fundo ele vai centralizar aquilo que for recebido e a Secretaria de Cultura vai estabelecer as prioridades, sempre pensando naqueles que mais precisam de cultura. Porque hoje a cultura avançou muito no município, mas ainda está muito na região central. Nós precisamos avançar para as periferias e para isso precisa de um sistema, precisa de um plano e precisa de recursos. E os recursos do poder público normalmente são poucos e aí nós podemos buscar parcerias nas empresas, no sistema privado para que tenhamos maiores avanços na questão cultural do município. Uma coisa importante, você já tem ideia dos tipos de projetos que poderão ser financiados com esse recurso? Por exemplo, projetos na área de danças, né? Hoje nós temos muitos jovens na área do hip hop, prática de skatismo, danças, e eu acho que é importante isso, e pode ser ampliado, porque muitas vezes um projeto que ele pode ser muito importante para a região central, ele pode não ser para a periferia, e nós temos que considerar a cultura local. Eu vou dar um exemplo, a região da Vilani, lá depois dos Pimentas. É uma região que tem uma tradição nordestina muito forte. Então, para aquela região, eu acho que a Secretaria de Cultura deve investir na formação em algo que contemple aquela comunidade e possa satisfazer a necessidade deles. Outro detalhe importante, tem mais uma novidade, que é a criação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais. Vereador, quais são esses tipos de informação e indicadores culturais que vão constar desse sistema? Hoje, a Secretaria da Educação, ela também pratica muitas atividades, investe muito em atividades culturais. E a Secretaria de Cultura também faz a sua própria ação. A ideia é que possamos juntar Secretaria da Educação e Secretaria de Cultura, todas no mesmo propósito de beneficiar a população. E que nós tenhamos indicadores. Por exemplo, hoje, eu, enquanto líder de governo, fica difícil dizer quais são as ações da Secretaria de Educação que são voltadas para a cultura. Por exemplo, feiras, a Secretaria de Educação faz.
Feira das Nações faz. E assim, mas qual é o número disso na cidade? Quais são os indicadores que nós temos? Secretaria da Cultura, tem os pontos de cultura, tem também feiras importantes. Mas quais são os indicadores? Então a ideia é que nós tenhamos uma centralidade para otimizar recursos e ter maior rendimento das ações do governo. Por exemplo, essas informações mostrariam qual que é o público, a quantidade de pessoas que participam desses eventos, né? Na verdade, as pessoas têm acesso a esses tipos de atividades culturais e isso também vai ser levado em consideração? Esse é o principal ponto, é que nós tenhamos indicadores até para orientar aqueles que querem praticar cultura no nosso município. E tendo os indicadores, será uma base para nós fomentarmos a prática da cultura, mas de forma responsável no nosso município. Esse projeto também cria o Programa Municipal de Formação e Qualificação na área cultural. Vereador, no que consiste esse programa? Quando nós pensamos em termos de indicadores, pensamos em ter um fundo municipal, pensamos em ter um sistema, nós não podemos deixar de lado a questão da qualificação, porque não adianta você ter todos os paradigmas necessários para alavancar a cultura no município se não tiver educadores capacitados. Então a formação é algo necessário. A Secretaria de Cultura, juntamente com a Secretaria de Educação, e através do Adamastor, tem preparado um plano de formação e qualificação para a área da cultura. Então será uma forma de nós estar multiplicando educadores no município. Agora é importante, né? Esses cursos devem ser em que áreas, né? Que tipos de cursos vão ser oferecidos? Então, cursos, por exemplo, na área da cultura e da educação, por exemplo, como eu já falei, na área de dança, né, que eu acho que é uma coisa gostosa, que as pessoas aderem facilmente e também de acordo com as necessidades que os indicadores vão apontar, de acordo com os pontos de cultura. Por exemplo, o nosso mandato atua, né, num ponto de cultura lá no Bela Vista. Lá nós temos curso de capoeira, nós temos curso de violão, nós temos curso de canto e é importante que a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação qualifique ainda mais esse público, ou seja, esses ou voluntários ou contratados para que possam prestar um melhor serviço às comunidades. Com a aprovação, com esse projeto aprovado, né, vocês têm ideia de quando vai ser possível implantar esse sistema com todos esses, né, programas, fundos já podendo ser implementados? Esperamos que, se tudo der certo, a partir do segundo semestre desse ano, nós já estejamos colhendo frutos disso que nós estamos plantando atualmente. O Conselho Municipal da Juventude já atua na cidade desde 2007, mas precisava de uma modificação na lei para determinar a idade da pessoa considerada jovem. Essa idade agora é de 15 a 29 anos. Líder do governo na Câmara, o petista professor Samuel Vasconcelos explica as modificações e fala também sobre o Fundo Municipal da Juventude. Para você então que está de olhos aí ligadinhos no Jornal da Câmara, é hora de a gente discutir aqui um pouco de projeto de lei, Popular PL, quadro que a gente sempre traz aqui no jornal, com a presença de um vereador, sendo ele autor do projeto ou não, para pelo menos comentar. No caso que vamos comentar hoje, é um projeto do Executivo, da Prefeitura, e por isso o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que é líder do governo aqui na casa, vai falar com a gente. Primeiramente, boa tarde, obrigado aqui por falar com a gente no Jornal da Câmara, vereador. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com a população através da audiência da TV Câmara. Bom, então o projeto que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje é sobre a criação, implantação, ou melhor, uma mudança, na verdade, de um artigo aqui que o vereador vai explicar, para que se implante novamente o Conselho Municipal da Juventude e também o Fundo Municipal da Juventude aqui na cidade. Vamos explicar o que mudou então do projeto de 2007, que já previa essa criação do Conselho, vereador? Na verdade, já previa e o Conselho até já existe. Já é atuante, né? Já é atuante, não é? O que existe é uma alteração para melhorar a relação do Conselho com a sociedade, principalmente com a juventude. Nós vivemos uma época em que a juventude está atuando fortemente nas políticas da cidade. Isso é muito bom, é interessante e cabe ao poder público, neste caso a Prefeitura, estar viabilizando melhores condições para que fique mais claro quem de fato é jovem, quem não é, quem participa, quem não participa. E agora essa lei vem justamente para fazer essa atualização.
A mudança na faixa etária e passa a entender o jovem, a pessoa que tem de 15 a 29 anos de idade. Infelizmente, já não estou mais entre eles. Acredito que o vereador também não. Vamos explicar um pouquinho o que é o conselho, a função do conselho, vereador? Só para quem está em casa poder entender direitinho. O conselho ele é consultivo, não é? Ele é um espaço onde representantes do poder público e representantes da sociedade civil discutem e acompanham as políticas do poder público para a cidade, para destinado àquela idade. No caso, os jovens de 15 a 19 anos, agora, a 29 anos, corrigindo, 15 a 29 anos, eles terão o conselho mais atuante de forma específica. Então, todas as políticas voltadas para a juventude na cidade tem que passar por esse conselho. É um método fiscalizador, de acompanhar, de propor, para que o poder público erre menos, acerte muito mais. E é bom dizer que hoje nós temos uma coordenadoria de juventude na cidade de Guarulhos e tem atuado fortemente. Está aí o exemplo da bicicletada e outros projetos que o Poder Executivo tem mandado aqui para casa. Inclusive, tem o acompanhamento do projeto Tarifa Zero, do qual eu sou o autor. E como é que o conselho é constituído hoje aí, vereador? Ele é constituído por 20 membros, salvo engano, 20 membros, e é composto por 10 representantes do poder público e 10 representantes da sociedade civil. Os representantes da sociedade civil, normalmente, são pessoas que já estão atuando, trabalhando em alguma entidade, em algum segmento que faz a defesa da juventude. Do poder público, são mais as secretarias afetas às políticas da juventude, tal qual Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura. É um conselho extremamente importante. E a outra alteração importante que tem agora nesse novo projeto é a questão de aonde estar ligado, porque antes, o de 2007, quem respondia era a Secretaria de Governo, porque não tinha ainda uma coordenadoria da juventude. Nessa nova propositura, o conselho estará ligado à coordenadoria da juventude da cidade. E a gente sabe, né, vereador, até para explicar para quem está em casa, as verbas para a coordenadoria da juventude não são muitas, né? Até quando o pessoal vem aqui na LDO explicar, nas audiências públicas da LDO e da LOA, a gente sabe que a verba não é muito. Por isso é importante a criação do fundo municipal também, para poder arrecadar mais verbas, até com projetos, de repente, perante o governo federal, estadual. É por aí, por isso que existem esses fundos? Isso, dizendo que como a verba já não é tanta, né, o conselho acaba também por orientar quais são as prioridades, porque aí não fica apenas na cabeça do gestor. Não é o gestor que diz quais são as prioridades para a juventude da cidade, é o conselho municipal. E o fundo é uma porta para arrecadação, e o conselho e o fundo trabalham de acordo, porque o conselho precisa saber quanto tem no fundo, e o fundo sendo criado, ele dá a possibilidade de os jovens de fato serem atendidos dentro das suas prioridades com um orçamento adequado. E hoje o vereador professor Samuel Vasconcelos, embora não estejamos nessa mesma faixa etária, né, do jovem, está à frente hoje da Comissão da Juventude, Criança e Adolescente, e por aí também pode ficar mais próximo do jovem, né, vereador? Obrigado aqui por ter falado com a gente. Eu que agradeço e quero dizer que juventude é um estado de espírito. Eu conheço muitos jovens que estão capengando, né, estão no passado, e conheço muitos chegando à idade idosa como eu, mas que ainda tem muita lenha para queimar como jovem. Depois do intervalo, entenda o projeto de lei que pretende consultar a população antes do fechamento de uma escola. Nós voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual.
E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A vereadora professora Marisa de Sá, do PT, apresentou na casa projeto que visa discutir com a população a possibilidade do fechamento de sala de aula no município. Segundo ela, isso tem acontecido com frequência. A gente conversa agora com a vereadora professora Marisa de Sá, do PT, que apresentou na casa o projeto de lei 633 de 2015, que dispõe sobre a realização de consulta popular nos casos de fechamento das escolas e salas de aulas da rede pública. Vereadora, obrigada pela sua entrevista. Quando a gente vê o projeto, o enunciado do projeto, a gente pensa que o que pode estar acontecendo para que a senhora tenha apresentado na casa um projeto com esse teor? O que está acontecendo é que nós tivemos este ano mais de 400 salas fechadas pelo governo do estado, salas de aula da educação de jovens e adultos, do ensino médio na nossa cidade. E a gente sabe a necessidade da população de escolas em todas as esferas, né? Na creche, no ensino fundamental, no ensino médio. Então acho que uma escola, quando ela fecha, ou uma sala de aula, quando ela fecha, tem que ser conversado com a comunidade. Os professores não estão sendo consultados para esse fechamento de sala que está acontecendo. E mais, por que superlotar as salas? Por que ter 50 alunos numa sala se você tem sala ociosa? Você poderia dar uma qualidade melhor à educação, em vez de 50, colocar 25 alunos por sala. O professor ter mais tempo para explicar melhor a matéria, né? Então, a gente tem uma situação na nossa cidade, em todo o estado de São Paulo, mais de 2.000 salas, 2.700 salas, segundo dados do Sindicato dos Professores, da POSP, fechadas no estado de São Paulo, salas superlotadas, com mais de 50 alunos por sala, né? Em média 50, porque eu tive relato de professor até que falou em 60 alunos por sala, 64. Então, acho que nós precisamos discutir com a população. Então, se vai fechar um período, se vai fechar uma sala, se vai dar outro destino, eu acho que tudo tem que ser conversado com a comunidade escolar. Todo mundo fala da importância da participação dos pais, das mães na escola. Então, por que não consultar os pais, as mães, os professores, os educadores, os funcionários sobre o fechamento de uma sala? E esse projeto, ele prevê um plebiscito, né, e uma aprovação do Conselho de Escola para fechar salas na cidade. Então, a gente quer amarrar com uma lei de que não serão fechadas escolas nem salas sem dialogar com a comunidade escolar, sem dialogar com os pais, com as mães da cidade. O vereador do PDT, Heleno Metalúrgico, sugere uma parceria entre a Prefeitura e pessoas físicas e jurídicas. Heleno quer instituir o programa Adote um Ponto de ônibus em Guarulhos, para que todas as paradas tenham abrigo e assentos. O parlamentar explica a proposta. Muito bem, para você que acompanha então o Jornal da Câmara, é hora de a gente falar aqui de projeto de lei popular PL, que você conhece, acompanhando as sessões aqui na Câmara dos Vereadores. Ao meu lado está Heleno Metalúrgico, vereador aqui desta casa, que propôs um projeto para instituir um programa para que se adote um ponto de ônibus. É isso, vereador? Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Boa tarde, é uma satisfação mais uma vez estar sendo entrevistado por vocês. Esse projeto vem ao encontro de muitas reivindicações dos vereadores na nossa cidade, principalmente pelas coberturas. Alguns pontos não existe cobertura, ou seja, são mais de 1.000 pontos que existem na nossa cidade e todos os pontos de ônibus largados. Em algumas cidades já existe esse projeto dessa propositura que colocamos, das coberturas de ônibus, vamos falar assim, coberto, ou de acrílico, ou de alvenaria, mas porém, ela é adotada, ou seja, você como uma pessoa física, você que está nos assistindo também, uma pessoa física, ela pode adotar um ponto de ônibus. Mas o intuito nosso é que o empregador também, aquele estabelecimento, o comércio, também vá ao encontro desse nosso projeto e adote um ponto com padrão.
com padrão dentro da nossa cidade. É o meio de você colocar a sua publicidade também, dar visibilidade e talvez, quem sabe, né, nós atingirmos o que necessita na nossa cidade. Então, peraí, só para a gente entender direitinho. Pessoas físicas podem adotar um ponto de ônibus, pessoa jurídica, que seria empresa, pode adotar um ponto de ônibus. E como é que isso seria feito? É uma quantia em dinheiro para manter o ponto? Como é que funciona? Não, na realidade vai fazer uma parceria com a prefeitura e junto à secretaria competente e depois estudar juntamente com o munícipe, essa pessoa física ou a pessoa também, a empresa, né? E estudar a melhor proposta para se dar andamento dentro do projeto na nossa cidade. Ou seja, não é algo que você vai adotando e já vai construindo, não. Existe uma parceria junto com o governo. Mas aí a empresa teria algum incentivo ou ela que investiria no equipamento? Como é? Na realidade, ela investiria, ela colocaria a sua propaganda, enquanto ela tivesse sua propaganda ali, ela não ia estar pagando nada, ou seja, ela ia estar adotando, ia trazer algo benéfico para a cidade, para a população, mas na contrapartida não estava pagando nada. Eu acredito, vereador, que esse é um projeto bacana, muita gente deve estar apoiando, mas o senhor não acha que para o senhor precisar apresentar um projeto desse, é porque a Secretaria de Transportes e Trânsito está deficiente nesse sentido? Não só essa secretaria, né? Dentro do nosso município, vamos falar dentro do nosso estado, dentro do nosso país, existem muitas coisas ainda que está devendo para a população. Guarulhos, como faço parte de Guarulhos, vereador nessa cidade, a cidade está à mercê em muitas coisas dentro da nossa cidade, mercê em muitas coisas ainda, não só a Secretaria de Transporte, como da Saúde, enfim, todas. Está uma má gestão no momento. O senhor espera que o projeto passe aqui com tranquilidade e seja sancionado, vereador? Com certeza, pode até gerar uma discussão, tomara que gere, né? Porque através de uma discussão que talvez chegamos a aprimorar mais ainda o nosso projeto, uma discussão mais com ênfase maior, porque vai para o governo, que o governo discuta também junto conosco e vamos debater esse projeto. Eu só penso que seria um projeto de grande valia para a nossa cidade, para o nosso munícipe, porque qualquer bairro que nós adentramos aí, você vê a terceira idade, né? Ao sol exposto, na chuva, ou uma cobertura que não existe, vamos falar, detonada, né? Quebrada, enfim, vamos fazer. E adote um ponto de ônibus, a população ela também vai ajudar a conservar, porque vai estar escrito dentro desse ponto de ônibus alguém que está cuidando. Um exemplo, se eu tenho um salão de cabeleireiro e eu quiser, a maioria dos pontos de ônibus é em frente a um comércio. De repente, essa pessoa do comércio, ela pode estar adotando esse ponto de ônibus e preservando e colocando o seu marketing naquele ponto de ônibus também, a publicidade dentro daquele ponto de ônibus. Então, eu penso que é um projeto que vai ao encontro da cidade e vai dar visibilidade de uma cidade melhor. A vista que Sorocaba já tem e várias cidades já existe essa parceria com a prefeitura, esse adote um ponto de ônibus. Acho que agora ficou mais claro até para quem está em casa entender. Obrigado por falar com a gente, vereador. Obrigado mais uma vez a vocês, TV Câmara, um corpo técnico excelente. Obrigado mais uma vez e obrigado a vocês, munícipes, que apoiem esse nosso projeto. No próximo bloco, relembre outros projetos apresentados em favor do transporte no município. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação.
vereador Sérgio Inovação do PSL, empossado em março deste ano, apresentou um projeto de lei que pretende organizar a entrada e saída de alunos nas escolas. A proposta determina a sinalização e faixas específicas para estacionamento de transportes escolares. Vereador pelo PSL, Sérgio Inovação, que conversa aqui com a gente agora, apresentou um projeto de lei que pretende implantar sinalização específica em áreas escolares aqui da cidade. Vereador, o que motivou o senhor a apresentar esse projeto? Em que consiste exatamente essa sinalização? O que motivou a apresentar esse projeto é devido à grande procura de diretores de escolas estaduais, escolas municipais, donos de escolas particulares, está cobrando, pedindo que a gente cobre dos órgãos públicos que faça esse tipo de sinalizações, porque é muito difícil, tem locais de escola que não tem a sinalização adequada e alguns munícipes nem vão buscar seus filhos ou levar na escola e deixam carros estacionados em locais onde atrapalham o trânsito aí das crianças, dos pais das crianças. Não é só aquela sinalização escolar que a gente está acostumado. Tem também uma faixa de pedestre, tem uma área específica onde as pessoas vão poder estacionar o transporte coletivo escolar. Exatamente, deixando determinado a área específica para estar acontecendo, igual perus escolares, que chegam até a porta de uma escola e o local está ali ocupado por algum carro, algum veículo que não está levando ou trazendo ou indo buscar alguma criança ali da escola. Algum veículo, o munícipe encosta lá e não presta atenção que ali é uma área escolar. Então a gente especificar, deixar bem claro que ali é uma área escolar, que tem um trajeto tem bastante movimento, Você acha que hoje essa sinalização é falha? Não há uma organização nesse entorno das escolas? Sim, eu acho que é muito falha, porque chega a ficar muito tempo sem estar reforçando essas faixas, essa sinalização. Então, com a sinalização específica, eu creio que venha durar mais tempo, E o senhor acredita que esse projeto vai ser aprovado e posteriormente sancionado pelo prefeito? O senhor está otimista com relação ao projeto? Sim, estou muito otimista, até mesmo por estar fazendo parte do governo. Acho que o governo entende também que há essa necessidade da gente estar colocando essa sinalização definitiva. Caso isso esteja aprovado e sancionado, é também preciso fiscalização, para garantir que as pessoas vão respeitar. Exatamente. Com isso, os próprios diretores irão estar colaborando com isso, para que ajude aí nessa fiscalização. Pensando na segurança das mulheres que utilizam o transporte coletivo, o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, apresentou um projeto de lei que vai gerar mudanças no cotidiano das empresas de ônibus e van. Confira mais sobre o projeto na nossa reportagem. O vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que está aqui ao meu lado, é autor de um projeto de lei que obriga as empresas de transporte público aqui da cidade a pararem fora dos pontos de ônibus quando solicitado por mulheres, desde que seja no período noturno. Vereador, esse projeto de lei, um projeto bastante parecido com esse, já havia sido apresentado no passado, mas era para todas as pessoas. O senhor restringiu essa determinação a mulheres. Explica para a gente por que dessa mudança, qual que é a diferença dos projetos. Sim, já existia uma lei até parecida com a que a gente está colocando agora. É uma lei de 2001 do antigo vereador, no caso, Francisco Cardoso. Só que com essa lei, a 1069 de 2015, que nós estamos colocando, a gente coloca a obrigatoriedade do motorista parar fora do ponto de ônibus, ou melhor dizendo, da parada do ônibus, quando solicitado por mulher no horário a partir das 10 horas da noite até as 5 da manhã. Desde que esteja sozinha ou acompanhado de crianças até 12 anos. A gente resolveu colocar essa lei após algumas pesquisas que a gente observa que na cidade de Guarulhos o número de mulheres sendo assaltadas e também sendo vítimas até de ataques sexuais. Com essa lei, a gente faz com que o passageiro fique mais próximo da sua casa, trazendo assim um pouco mais de segurança para ele, ou melhor dizendo, para ela. Essa lei tem uma obrigação de fato, Há inclusive uma sanção, uma multa para quem não obedecer? Sim, essa lei diferencia da antiga, do antigo vereador Francisco Cardoso, justamente por isso. Porque uma lei que não tem penalidade não é lei, é apenas um conselho, E a lei antiga não tinha nenhuma sanção. Com essa nossa lei, não. Nós estamos colocando, em caso de descumprimento por parte do condutor do ônibus, uma multa de 1.000 unidades fiscais. Então, a gente
meio que obriga realmente o condutor do ônibus a aplicar e a aceitar a lei da maneira que ela é. Esse projeto já começou até a ser discutido nas redes sociais, não sei se o senhor sabe, mas algumas pessoas questionam também com relação à segurança do próprio motorista de ônibus que vai parar fora do lugar. O senhor pensou nisso também quando foi fazer o projeto? Vai ser uma descida rápida? Sim, vai ser uma descida rápida, porque a gente até analisou também a possibilidade de deficiente físico, mas no caso não iria dessa agilidade, justamente por descer rapidamente do ônibus e aí trazer um pouco mais de risco também para a equipe também do ônibus, formado pelo cobrador e pelo motorista. Então a gente resolveu aplicar e colocar a propositura apenas para mulheres, porque aí dá mais agilidade ao desembarque, também trazendo um pouco de segurança ao motorista e ao cobrador do ônibus. O senhor está otimista com relação à aprovação, uma possível sanção também desse projeto, caso ele passe aqui pela casa? Estou bastante otimista, até porque essa lei já existe em outras cidades, né? Ela já foi sancionada por algumas prefeituras e está também em dias de ser sancionada por outras. Exemplos de que a gente já observa: a Prefeitura de Arujá, a Prefeitura de Santos, no nosso estado, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Curitiba e várias outras prefeituras já adotaram já essa lei justamente por trazer um pouco mais de segurança a esse tipo de usuário do transporte público. O senhor acredita que ampliar a lei para todos os passageiros tornaria inviável esse trajeto? Tornaria inviável porque aí a gente perderia um pouco do foco da lei. Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, quem sofre mais esse tipo de ataque, ou por questões de assalto, ou até mesmo, como já falei, por questões de algum tipo de ataque sexual, é, no caso, o público feminino, né? O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição. Tchau!